Olá, abençoados! Olá, abençoadas! Melhor noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Pedro Kelly, aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, e uma vez mais é um privilégio para mim poder me dirigir até você com esta palavra de sabedoria. O nosso tema de hoje se chama Espírito de Sabedoria e de Revelação. É o que nós vamos comentar e compartilhar com vocês, todas e todos, nos próximos minutos. Mas antes, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, inscreva-se no canal. Precisamos chegar a 3.000 inscritos aí rapidinho, eu conto contigo. Ative o sininho, a campainha de notificações para receber os avisos das nossas publicações. Então, enquanto você pega caneta, papel ou se ajeita aí para ouvir esta ministração que é poderosa, que transforma vidas, essa palavra está preparada para agregar na tua vida coisas boas, valores na tua vida. Então, é bem importante que você ouça agora, são 22 horas e poucos minutos aqui no Rio de Janeiro, e você está aí talvez se preparando já para dormir, para viver o próximo dia nessa expectativa do que acontecerá, e eu tenho uma palavra para você que vai te ajudar. Vai te ajudar muito, tanto a dormir bem, quanto a despertar melhor ainda. Então, já eu volto, não saia daí não. Reconciliados com Cristo. Reconciliados com Cristo. Reconciliados com Cristo. É isso aí, nós estamos aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. É um ministério chamado a transmitir para você uma verdade, a verdade que liberta. Bem, eu tenho por aqui umas anotações e eu gosto de sempre recorrer a elas porque eu passo muito tempo, dedicado, estudando, pesquisando, analisando tudo isso. E no programa Café e Palavra da terça-feira agora passada, eu estava compartilhando um assunto que conhecimento é uma forma de poder. E a síntese daquele programa é a seguinte: o conhecimento é uma forma de poder, mas é só isso. É uma forma de poder. O que realmente transforma é você colocar o conhecimento em ação. Entendeu? Então, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não coloca em ação, se você não tem atitude que vai em linha com o conhecimento que você tem, isso não traz resultado nenhum para você. E eu lembro que eu também comentei que, de acordo com o comportamento, o procedimento de cada pessoa, você tem capacidade, olhando e prestando atenção nisso, de analisar qual é o nível de conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquele assunto, sobre aquela presença, aquele comportamento, aquela atitude. E hoje, na mesma linha, eu gostaria de compartilhar esse assunto, que é de grande importância na vida de todo mundo, porque é um entendimento que você pode usar na tua vida hoje. Aliás, é para você usar na tua vida hoje. Queria te dizer algo bem importante. Tudo aquilo que Pedro Kelly fala aqui nos nossos canais, Pedro Kelly, RCC, Facebook Pedro Kelly, Instagram Pedro Kelly e o Pedro Kelly RCC aqui no YouTube. Tudo que eu falo aqui é para você colocar em prática na tua vida hoje, na tua vida diária hoje. Porque o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo ressuscitado, não é uma palavra para depois, para o futuro, para quando você não estiver mais vestida ou vestido por esse corpo de carne. O Evangelho não é para salvação espiritual. O Evangelho é para a salvação do dia a dia, é para a salvação diária. Portanto, o Evangelho nada mais, nada menos é do que um instrumento que Deus nos deixou aqui na Terra, como se fosse um manual de procedimento para o sucesso. O maior livro de autoajuda que você pode ler são as 14 cartas do apóstolo Paulo. Para mim, são 14 cartas, há quem discorde, mas para mim, as 14 cartas do apóstolo Paulo vão de Romanos a Hebreus e são o maior livro, o maior manual de autoajuda que alguém pode ter na face da Terra. Aliás, muitos conceitos dos livros de autoajuda estão baseados na Bíblia. Isso é claro, Isso está claro para todo mundo.
o que acontece é que esses livros e manuais de autoajuda, eles não vêm revestidos de religiosidade, assim como alguns teólogos, né, alguns também dos nossos detratores, fazem questão de apresentar esse livro chamado Bíblia como um livro de punição, de castigo, um livro que faz você se ver mal no inferno, quase sentado no colo de Satanás, essas coisas que a religião diz por aí. E não é nada disso. Acho interessante, porque aqui em casa, os meus filhos gostam de ouvir as histórias bíblicas. Por quê? Porque a gente está almoçando, a gente está vendo um programa, ou a gente está de bobeira jogando cartas, ou banco imobiliário, ou dominó, ou mesmo almoçando, sei lá, qualquer coisa comum. E às vezes eu conto para eles alguma história bíblica, alguma passagem bíblica, mas nas minhas palavras, e eles ficam encantados com aquelas histórias. E eu digo assim: filho, isso aí tudo está aqui, ó, na Bíblia, aqui, ó, pá, 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 pá. Puxa, pai, mas é diferente você falando. Por quê? Porque a Bíblia foi revestida de um misticismo que não existe. Porque ela tem uma linguagem própria que, concordo, que é muito coloquial, é muito uma linguagem assim muito apurada, em termos talvez até muito antiquados e tudo mais. Quando a gente entende, subentende, quando a gente entende aquilo que está ali e coloca para fora nas nossas palavras, a coisa fica linda e maravilhosa. Então eu gostaria de, neste momento, ministrar para você aqui com as minhas palavras uma passagem maravilhosa que dá título a essa ministração chamada Espírito de Sabedoria e de Revelação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão e talvez você tenha formado um conceito em relação a esta expressão, um conceito de acordo com aquela pessoa que falou com você desse assunto de sabedoria e revelação. Se você participou, se você fez parte do sistema religioso, é claro que você, principalmente se foi pentecostal, assim como eu fui muitos anos na minha vida, você tem aí, né, talvez, um conceito do que seja revelação de Deus totalmente equivocado, assim como eu também tinha. Então, eu gostaria que você me desse a oportunidade de te explicar, através dessa palestra, dessa ministração, o que vem a ser esse assunto. Em primeiro lugar, espírito de sabedoria e de revelação é um direito de todo filho de Deus. Eu vou ler para você aqui uma passagem que está em Efésios capítulo 1, né? Está aqui do ladinho na minha Bíblia, né? Aqui, Efésios capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo a uma determinada igreja, como você sabe, e que é uma congregação, porque esse era o chamado, o trabalho do apóstolo Paulo. Assim como eu estou falando contigo, e esse é meu trabalho, essa é a minha profissão, essa é a minha dedicação, isso é o que eu sei fazer, esse foi o que Deus me chamou para fazer, assim como chamou o pintor para pintar um quadro, né, bem bonito e ficar famoso, né, e depois ser vendido muito caro, assim como ele chamou aquele jogador, aquele atleta, para ser aquele atleta tão bem sucedido que só aquele atleta é capaz de praticar aquele esporte e fazer aquela apresentação daquela maneira. Da mesma maneira, Deus me chamou para te apresentar a verdade do Evangelho e agora eu gostaria de compartilhar contigo umas verdades do Evangelho para que você pare e pense e que tua vida entre numa nova etapa de glória. Paulo estava escrevendo a um grupo, a uma determinada igreja, a um determinado povoado que havia crido na sua pregação. Então, ele diz assim: olha, eu tenho ouvido falar de vocês muito bem, porque o apóstolo Paulo, ele vivia viajando, né? Com certeza de primeira classe nos aviões da época. Não, peraí, senão alguns vão mudar de canal. Alguns tontos, nécios, vão mudar de canal aí. Não é isso. O apóstolo Paulo viajava com o melhor tipo de transporte que havia na época. Quando ele tinha que ir para um determinado lugar que era muito longe, ele ia de navio, né? Não existia avião, né? Então nem ninguém podia ser teletransportado ainda, como já estão quase inventando aí. Então ele estava num determinado lugar e ouvia falar daquele povo da região de Éfeso, que hoje a região de Éfeso, se você quiser situar, fica ali pelos moldes da Turquia.
Ali era a região de Éfeso, né, Esmirna, toda aquela região ali. Muito bem. Então Paulo estava em outro lugar e alguém vinha para ele com uma reportagem, passava lá um WhatsApp para o apóstolo Paulo dizendo: olha, o pessoal de Éfeso dá um bom testemunho em relação à fé na graça de Deus. E Paulo escreveu essa carta dizendo: tenho ouvido falar da vossa fé, e toda vez que me lembro de vocês, faço menção de vocês nas minhas orações. Quer dizer que Paulo, ele orava: Senhor, me ajuda a que esta palavra ilumine os olhos do entendimento daquelas pessoas que me ouviram, para que elas possam experimentar a grandeza do Evangelho, para que elas possam conhecer qual é o seu chamado, as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Tá, Senhor? Eu queria que o Senhor me ajudasse, que ao abrir da minha boca fosse me dado autoridade, ousadia, e que eu tivesse esse dom claramente na ponta da minha língua manifestado para poder explicar para as pessoas a verdade a respeito de suas posições espirituais. E essa era uma parte das orações que o apóstolo Paulo fazia. Então, se você pegar agora a tua Bíblia em Efésios capítulo 1 e ler do verso 16 em diante, e agora eu vou ler literalmente, eu estou com uma versão aqui muito antiga, de 1900 e pouco, né, de Reina Valera, uma versão em espanhol, e vou ler para você aqui em português, traduzindo assim direto aqui. Estou lendo em espanhol e vou falando para você em português. O verso 16 diz assim, abre aspas: não cesso de dar graças por vocês, fazendo memória de vocês em minhas orações, para que o Deus, olha só o objetivo da oração do apóstolo Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não orava para aquele crente ganhar na loteria, para aquele crente ficar curado daquele câncer, para que aquele crente... Não, peraí. Eu vou orar por uma coisa mais excelente, para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Porque uma vez que o espírito de sabedoria e de revelação esteja ativado na mente da pessoa, essa pessoa começa a interceder por ela mesma. Se você olhar em Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz que você deve orar pelas tuas necessidades. Uma pessoa que sabe orar a Deus por suas próprias necessidades, essa pessoa já está colocando em ação o espírito de sabedoria e de entendimento, de inteligência espiritual em relação à sua própria posição espiritual. Diferentemente daquela pessoa que pede uma oração do outro por si. Quando você pede oração para alguém, você está me dizendo que você não tem aquilo que a outra pessoa tem. Então, portanto, aquela pessoa está numa posição superior a você porque sabe mais que você, porque está numa outra condição diferente da tua, claro, superior à tua, porque afinal de contas você está pedindo a ela algo que você mesmo já tem, porém você não sabe. Por que não sabe? Porque talvez esteja faltando da minha parte a oração a Deus a teu favor, mas não para você ganhar na loteria, e sim que te dê espírito de sabedoria e de revelação. Tá entendendo? Tomara que sim. Porque esse tema é um tema de salvação diária na tua vida. Agora, eu parei de ler o verso e comecei a comentar de propósito, porque espírito de sabedoria e de revelação, e o verso não acabou, eu não fechei aspas, verso 17, diz assim, no conhecimento dele, fecha aspas, aqui termina o verso 17, mas isso é um contexto. Então o apóstolo Paulo, ele está completando o pensamento. Eu não cesso de agradecer a Deus por vocês e de orar a Ele para que Ele vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Então, abençoados, anotei aqui. Espírito de revelação e de sabedoria é um direito de todo crente, de todo irmão meu, irmão, em relação à salvação espiritual, né? E isso tem início na tua vida quando os teus olhos do entendimento espiritual são iluminados. Enquanto teus olhos do entendimento espiritual não forem iluminados, você, lamentavelmente, não dispõe do espírito
de sabedoria e de inteligência. Um parêntese. Espírito com E minúsculo, ok? Espírito com E pequeno. Então está dizendo de um comportamento de um sábio, de um inteligente espiritual, de alguém que conhece Ele. Ele quem? Deus e seus assuntos e suas coisas. Uma pessoa que conhece o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa, ela tem a possibilidade, né, de agir com sabedoria e com conhecimento, porque essa pessoa tem uma revelação que os outros não têm. Você tem a revelação que você é mais que vencedora sobre todas as circunstâncias, viu? Todas, até dessa tosse aí que você tem. Que você em Cristo Jesus, você está perfeita, aperfeiçoado no Espírito, né? E que o Espírito deve dominar a vida carnal, né? Você tem a revelação de que o diabo já não existe mais, portanto, não pare de colocar a culpa em A, em B, em C. É você que tem que ajeitar algumas coisas, né? O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus coloca você diante de um espelho, né? Ele tira a culpa dos outros, tira o diabo do meio, tira tudo, e quando você acorda de manhã, aí você vê o verdadeiro diabo que te assola, a tua carne. Então, essa é a revelação da graça de Deus, uma delas. Esse é o espírito de sabedoria e de revelação. Quando você chega diante do espelho e diz assim: olá, carne, você está preparada para me trair hoje, né? Mas fique sabendo você que eu estou preparado para combater esse bom combate contra você. Porque o espírito de revelação e de sabedoria faz você recordar imediatamente do que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 17, que diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque são opostos. Então você não vai querer convencer a tua carne a aceitar Jesus e dizer que ela vai para o céu, porque ela não vai. Não adianta, ela está preparada para te colocar inferno na tua vida, atrapalhar você todinho. E se você deixar, você se atrapalha. Mas quando Paulo fazia essa oração, eu vou ler agora o verso 18, diz assim, abre aspas, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança para que ele vos chamou e quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos e qual é a supereminente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força, que é o conhecimento. Então, abençoados, essa oração que Paulo fala, esse comentário que Paulo falava aqui a respeito da oração que ele fazia pelos de Éfeso, era isso, para que Deus iluminasse os olhos do entendimento daquelas pessoas, para que elas tivessem um espírito, comportamento, atitude de sabedoria e de revelação, em que? Baseado em quê? No conhecimento dele. Não é revelação como o sistema religioso usa, falsamente, equivocadamente, de forma, isso dá lástima, né? Revelação de que a irmã está indo para um motel com o irmão fulano tal. Não é assim que no sistema religioso eles pensam que Deus me revela que você está em pecado porque está em adultério. Isso é carne, isso não tem nada a ver com essa passagem aqui. Essa passagem aqui o apóstolo Paulo está falando que você tem o direito a exercer espírito de sabedoria e de revelação, mas isso tem uma condição, é no conhecimento dele. Depois ele diz, iluminando os olhos do vosso entendimento espiritual, para que você saiba qual é a esperança para que você foi chamado. Então, enquanto você não tem os olhos do entendimento espiritual iluminados por Deus, não por mim, nem pelo pregador por aí que você ouve por aí, não senhor, não senhora, quem ilumina os olhos do entendimento espiritual na tua vida é Deus. Então, eu anotei, isso tem início quando teus olhos são iluminados. Teus olhos espirituais são iluminados. Quem te ilumina? Verso 17. Deus te ilumina, não sou eu. Eu posso tentar te explicar aqui essa verdade de Deus, a graça de Deus, de várias formas, como você tem visto. Eu entro por aqui, eu entro por ali, eu faço um exemplo, eu trago uma comparação,
eu coloco uma didática atualizada, eu venho com uma forma de chamar a tua atenção, eu brinco, às vezes eu falo um pouco duro para sacudir essa roseira aí, para ver se essas folhinhas amarelas que você tem caem, se essa cera religiosa do ouvido cai, né? Eu vou de várias maneiras tentando, com esse dom que Deus me deu, tratar de explicar para você a supereminente grandeza do poder da graça de Deus que está em você. Porque em Colossenses capítulo 1, verso 27 diz que Cristo em vós, esse era um mistério que antes estava desconhecido, mas que agora está revelado. Cristo está em você, Cristo não está na parede, Cristo não está só naquele irmão que você acha que é superior a você, Cristo está em você. Por isso é que essa graça, você precisa ter esse entendimento espiritual para saber que onde está Cristo, aonde é? Em você. Então onde Cristo está, não pode estar o diabo ao mesmo tempo, não pode estar o pecado ao mesmo tempo. Está em você a salvação, então não pode estar o inferno ao mesmo tempo. Só uma pessoa que não tem o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele é que aceita diabo, pecado, inferno, essas coisas malucas que estão por aí que não vale nem a pena a gente comentar e perder nosso tempo aqui. Então quem ilumina teus olhos espirituais não sou eu. O que eu posso fazer e tenho feito, Deus é testemunha e você também, é me esforçar para ministrar da melhor maneira, com todo o espírito de inteligência espiritual, para que teus olhos sejam iluminados. Porque em Jeremias capítulo 1, verso 5, diz que nos últimos tempos Deus levantaria homens e mulheres, que iriam pastorear você, orientar espiritualmente, com inteligência e com sabedoria. E você, você é inteligente, se você vai, não recebo, mas se você for a uma missa católica, você vai ver a celebração da hóstia, que é o quê? O Cordeiro de Deus que veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Ok, bacana, bonito. Bonita a celebração. Bom recordar isso. O Cordeiro de Deus veio há 2000 anos atrás para tirar o pecado do mundo. Mas aí no final da missa, você questiona, porque você tem a inteligência espiritual ativada. O espírito de sabedoria e de revelação está ativo em você. Aí você não aceita certas palavras. Elas não passam batido pela tua frente. Quando o sacerdote se levanta no final da missa e diz: irmãos, vão em paz, acabou a missa e cuidado com o pecado até domingo que vem. Aí você diz para ele: senhor sacerdote, senhor, me desculpe, mas já celebramos agora aqui, muito bem, muito bacana essa cerimônia, de que Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. E se ele veio para tirar o pecado do mundo e era o próprio Deus vestido de carne, você supõe que ele tirou? Ou não? Sim, tirou. Então eu não posso agora estar com medo do pecado, porque se ele tirou o pecado já não está. Agora, por outro lado, se o pecado está, ele não tirou. Esse era o dilema que o apóstolo Paulo colocou uma vez aos Coríntios. Ora, se vocês creem que Cristo ressuscitou, já não existe pecado. Se é que Cristo ressuscitou, mas se Cristo ressuscitou, então vocês estão livres dos pecados. Em que ficamos? Entende? Então Paulo aguçava o espírito de entendimento nas pessoas que o ouviam. Agora, vou recordar de novo. Quem ilumina os olhos do teu entendimento é Deus. Somente Deus. Eu posso falar aqui de qualquer forma e você vai ver que há pessoas que não conseguem compreender e elas não têm culpa. Não fique com raiva de ninguém que não entende, não recebe esta palavra que Pedro Kelly prega aqui para todo mundo, através da internet. Não fique chateada, nem chateado, nem com o filho, nem com o marido, nem com a esposa, nem com a filha, nem com o patrão, nem com o empregado, nem com a vizinha, nem com o vizinho, nem com ninguém. Porque quem ilumina os olhos do entendimento espiritual é Deus. No tempo dele, ele tem um tempo. Teve um tempo para você e tem um tempo para esse semelhante, para o qual você ministra, tenho certeza, essa palavra. Então o que vem a ser, para a gente terminar? O espírito de sabedoria e de revelação. É um comportamento baseado neste conhecimento dele, ou seja, a respeito dele. Que o nome dele não é mais El Shaddai. Quando você for abrir uma empresa, não homenageie um nome que já não é mais o nome. Agora existe um nome que está acima de todos aqueles nomes. Jeová Jireh, Jeová Rafá, todos aqueles nomes do velho pacto. Por que tinha aqueles nomes? Na verdade não tinha, mas é que os israelitas,
eles, de acordo com o momento e a temporada de suas vidas que eles estavam passando e vivendo, eles pediam ajuda a Deus, e Deus, quando intercedia através dos seus anjos ali a favor deles, então eles se referiam a Deus com aquela nomenclatura. Entende? Por isso que surgiram todos esses nomes de Deus lá no Velho Pacto. E agora o apóstolo diz, só há um nome que está acima de todos os outros nomes: Jesus Cristo, o Senhor. Por que Paulo orava por isso? Então, se isso é um direito nosso, que direito? Sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. Se é um direito nosso, por que Paulo orava por isso? Porque mesmo sendo direito de todo filho de Deus, havia naquele tempo algumas pessoas que não sabiam disso. E por não saberem disso, caíam nas mãos dos religiosos, que se faziam passar por intermediários. Mas isso era só nos dias de Paulo. Graças a Deus, hoje em dia não existem mais intermediários que falam em nome de Deus, né? Não existe mais aqueles sacerdotes que falam em nome de Deus, que Deus faz o que eles mandam. Os donos de Deus, assista esse tema no nosso canal. Hoje em dia não existem mais, né, essas pessoas. Não existem mais os intermediários, que sem eles você não pode ir a Deus, né? Então, o apóstolo Paulo orava para que aquelas pessoas não caíssem nas mãos dos religiosos, porque aquelas pessoas não sabiam esse assunto de Cristo está em vós. Eles pensavam que Cristo está aonde o sacerdote dizia que estava. Ora, o cara é sacerdote, ele é superior a mim, a catedral dele é um luxo. Puxa vida, isso aqui eu não chego nem aos pés dessa catedral. Então, quando eu quiser saber alguma coisa de Deus, eu vou a esse homem ou essa mulher, essa pessoa aí, né? Por quê? Porque ela vai me conduzir, ela é a intermediária, ela vai orar por mim, ela vai abrir meus caminhos, ela vai dizer que eu tenho que confessar os meus pecados aqui para estar purificado diante de Deus, ela vai fazer o trabalho dela, sacerdotal. Mas isso era só nos tempos do apóstolo Paulo. Hoje em dia não tem mais isso, não. Eu já estou chamando a existência aquilo que não é como se fosse. Acabou, chega. Fique com essa palavra aí, porque eu sei que já é muito para você. Eu não sei quem está nos assistindo, mas eu queria agradecer uma vez mais a esse público maravilhoso que nos acompanha na internet, no mundo inteiro. Quero mandar um abraço aqui aos abençoados e abençoados que estão em todos os lugares do Brasil e também fora do Brasil. Queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, YouTube, Pedro Keller RCC. Ative o sininho, né? Vá no Instagram e me siga lá. Instagram, o quê? Pedro Keller. E no Facebook, peça amizade. O quê? Facebook? Pedro Keller. Domingo, às 10h30 da manhã, temos um tema maravilhoso que vai balançar a roseira, vai mexer contigo e você não pode faltar. Mas eu gostaria que você compartilhasse essas ministrações com alguém, porque certamente esse alguém que você está pensando aí agora nunca ouviu uma palavra como essa. E quem sabe você é a pecinha que Deus está usando agora para alcançar aquela pessoa lá. Quem sabe? Quem sabe você vai salvar uma vida nessa noite, nesse dia, seja lá quando você estiver assistindo essa programação. Mas eu não posso terminar esse programa sem antes agradecer a todos os abençoados e abençoadas que colaboram comigo e com minha família para fazer esta palavra correr. A gasolina dessa palavra é o teu dízimo, é a tua oferta. Aí está na tua tela aparecendo um dos nossos códigos Pix. Se você deseja semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e me ajudar, a mim e minha família, a fazer esta palavra correr e alcançar milhares de pessoas, assim como está alcançando, envie para cá a tua semente. Aí está 21 99 104 83 88. Esse é o nosso código Pix da nossa conta na Caixa Econômica Federal. Nós temos um outro Pix que eu vou colocar na tua tela agora, que é a nossa conta no Banco Itaú. E é um e-mail, anote, margaritalon, com N de navio, margaritalon77@gmail.com. margaritalon77@gmail.com.
se essas palestras e ministrações estão agregando valores na tua vida, que valores espirituais, emocionais, materiais também, se tua vida está renovando, como eu estou recebendo no nosso WhatsApp, né? Testemunhos, comentários, frases maravilhosas de que, olha, depois que eu comecei a ouvir minha vida, eu sou uma pessoa melhor, minha vida está melhor, eu estou numa melhor etapa, isso está me ajudando bastante. Então, se isso está acontecendo com você, eu fico muito feliz, porque afinal de contas foi para isso que Deus me chamou. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Não julgue teu dia por aquilo que você plantou. É mais inteligente, é mais sábio, e certamente você plantando hoje, você colherá amanhã. Nós estamos em agosto, o melhor mês do ano. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Eu digo que é o melhor mês do ano porque dia 17 é meu aniversário. Então, eu considero como agosto, poxa, o melhor mês do ano. Caramba, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, você não acha? Eu tenho que, poxa, foi o mês que Deus predestinou para que eu viesse nessa terra. E quantas pessoas estão sendo beneficiadas por isso que nós estamos falando? Portanto, agosto para mim é o melhor mês dessa vida, né? Mas não julgue teu dia por aquilo que você colheu hoje. Se você plantou em julho, certamente em agosto você vai colher em abundância espiritual e material. Uma colheita sobrenatural. É isso que eu declaro na tua vida. Declaro que você está curada, curado, protegido, livrado de homens maus e perversos. Por essa palavra da graça, a cobertura de anjos ministra a teu favor. E quando você se junta comigo para espalhar as boas novas, bem-aventurados são os pés, quer dizer, a vida daqueles que espalham as boas novas, né? Daqueles que andam em comunhão nesse sentido. Se você fala a mesma linguagem que eu falo, se nós estamos em unidade espiritual em relação a esse assunto, essa cobertura que está sobre a minha vida e a vida da minha família se estende até você também, porque daqui estamos tocando essa trombeta e ela está soando aí através de você. E você, quando fala, está tocando essa trombeta e essa cobertura angelical está muito agradável da tua vida. Tudo isso eu compartilho com você porque o meu desejo, a minha confissão, é que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.